Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado, você vai ser muito abençoado. Fala aí, você vai ser muito abençoado. Glória a Deus. Ana Tigresa, por que você tem esse nome, Ana? Pastora Ana Tigresa. Trabalhou até agora recente no departamento de comunicação da igreja. Tem ministrado nas nossas missões, em vários lugares aqui da nossa Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil, e até no exterior. E é uma serva de Deus, uma filhona, uma humilde serva de Deus. Ana Tigresa, onde sua mãe pôs esse nome em você? Viu? Foi por causa de uma música. Por causa de uma música? Uma tigresa de unhas negras. Sua mãe era evangélica, não? Não, ainda não. Essa música não era, não, né? Não, também não. Ainda não é. Isso era música de um grupo aí de pagode? Não, Caetano Veloso. Ai, Jesus, nós vamos orar por ele. Beijou na boca ou não sei quem lá. Deixa eu ver quem que ele beijou na boca. Tipo é porque ela sempre gostou muito de MPB, Aí nasceu você, ela olhou e falou, é uma tigresa. Exato. Continue sendo a tigresa. Deus abençoe a vida da tua filha, Pai, que ela possa ser boca de Deus, trazer a tua palavra com unção, com gratidão, em nome de Jesus. Vidas sejam curadas, abençoadas, e os que estarão interagindo agora já estão em casa, em outros países, do hospital, que eles sejam ricamente abençoados e transformados pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigada, pastor. Deus abençoe. Obrigada, pastor Jorge. Boa noite, povo santo. Pai seja convosco, amém? Antes de mais nada, eu tenho que agradecer ao pastor Jorge mesmo, de coração, porque a Igreja Batista Getsemane é uma igreja muito bem servida de pastores. E sendo eu a menor das servas, aprove ao Espírito Santo me convocar para esta missão de trazer a palavra nesta noite. E o pastor Jorge, com a tremenda sensibilidade que ele tem à voz do Espírito, me concedeu essa benevolência. Eu quero agradecer muitíssimo. Já disse aqui certa feita, vou repetir de novo. Sou de São Luís do Maranhão, eu e meu esposo. Moramos aqui há 6 anos, vai fazer 7 em abril do ano que vem. Sou grata a Deus porque Ele realmente tem me feito experimentar de uma terra que mana leite e mel. E eu vim para o melhor pedaço de Belo Horizonte, que se chama a Igreja Batista Getsemane. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, através da vida do pastor Jorge e de tantos outros pastores que têm me ensinado aqui muitas coisas sobre a vida ministerial, sobre a vida cristã. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Sem mais delongas, é uma responsabilidade muito grande, lógico, pregar nos segredos do coração. Muito grande. Para quem já ouviu o pastor Jorge pregar hoje de manhã, para quem ainda vai ouvi-lo agora à noite ainda, para quem já ouviu Josué Valandro, nossa, é uma responsabilidade muito grande. E nós temos clamado ao Senhor para que Ele não permita que a gente destoie, para que Ele permita que a gente continue na mesma sintonia. E nessa sintonia eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia. No livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 10 ao 12. Josué, capítulo 5, versos 10 ao 12. Todos acharam? Amém? Eu não. Está aqui. Josué, capítulo 5, versos 10 ao 12. O tema da mensagem desta noite que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: Aleluia, acabou o maná. Não me expulse daqui ainda, pastor Jorge. Calma aí que tem propósito. Eu vim aqui nesta noite para profetizar que na sua vida o maná vai acabar. Vai acabar. Aleluia, acabou o maná. Porque é tempo de comer das delícias do fruto de Canaã. Diz assim a palavra de Deus em Josué, no capítulo 5, versículos 10 ao 12. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pois asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã.
Uma das coisas que Israel sempre esperou a vida inteira. Foram duas coisas principais, uma delas eles esperam até hoje, os bem ortodoxos, que é o Messias. A outra era a terra. E Deus sempre teve o propósito, desde que ele fez a aliança com Abraão, para que ele fizesse de Abraão, como você sabe, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 12, para que ele tirasse Abraão da sua terra e da sua parentela, e levasse Abraão à terra de Canaã, e ali ele faria de Abraão uma grande nação. Só que essa era uma promessa que o povo de Israel viveria em tempos longínquos a partir dali, a partir da vida de Abraão. Não seria imediatamente vivido por Abraão. O papel de Abraão foi ser o pai das nações, foi ser aquele que ia marcar a terra com as suas atitudes de fé, para que ele pudesse preparar aquele lugar para as gerações que viriam. Outras gerações foram passando, como você sabe. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos de Israel, até que teve um tempo, uma oportunidade, em que houve uma fome severa, onde Jacó morava. Nessa época, Jacó já tinha 70 descendentes, 69 descendentes. A palavra nos diz que, de acordo com essa fome severa, por causa dessa fome severa, o povo de Jacó foi se encontrar com José, que já, nessa época, já havia sido eleito pelo faraó como governador do Egito. Eles desceram, então, e habitaram na terra de Gósen. Diz a palavra de Deus que Israel, mais 69 pessoas que descenderam deles, habitaram no Egito por longos anos. Mas passou uma época, passou-se o tempo. E então, diz a Bíblia que levantou-se um faraó no Egito que não conheceu José. E que não conheceu seus descendentes, nem as benfeitorias que José havia feito no Egito. Nesse momento da história da vida de Israel, nasceu um homem chamado Moisés. Quando Moisés nasceu, a palavra de Deus nos diz que Moisés foi vocacionado por Deus, para que ele fosse o libertador de Israel. Mas como você conhece muito bem a história de Moisés, no Êxodo, a palavra de Deus nos diz que ele foi criado como príncipe do Egito. E tendo sido ele criado como príncipe do Egito, por 40 anos, ele viveu na corte de Faraó. Mas ao contrário do que dizem alguns filmes, alguns desenhos, dos quais eu gosto muito, Moisés sempre teve consciência de que ele era o libertador de Israel. Israel também tinha esperança de que nasceria da tribo de Levi alguém que seria realmente aquele que seria enviado por Deus para ser o libertador de Israel. Moisés, ele tinha consigo uma certa consciência de que talvez, através do cargo que ele ocupava, ele pudesse assumir esse papel. Como vocês ouviram aqui hoje de manhã, não foi o que aconteceu. Como vocês ouviram, melhor dizendo, no primeiro dia, quarta-feira, não foi o que aconteceu. O pastor José Valandro, inclusive, comentou que Deus, depois que Moisés mata o egípcio, é descoberto, tem que fugir, sair correndo para a terra de Midian. Ali ele se casa, ele conhece um sacerdote chamado Jetro, ele vai virar pastor de ovelhas, e ali ele vai fazer aquilo que ele nunca havia sido vocacionado na vida para fazer. Ele foi criado como príncipe do Egito, ele tinha convicção no coração dele de que ele seria o libertador de Israel, mas de repente, por conta de uma situação, de um incidente como esse, em que ele mata um egípcio para defender um varão hebreu, porque ele é descoberto e porque o próprio faraó, sob cuja corte Moisés havia crescido, procura a vida de Moisés para tirar-lhe a vida. A palavra de Deus nos diz então que ele foge e ele passa a habitar no deserto de Midian. No deserto de Midian, diz a palavra de Deus, que Moisés ele vai virar pastor de ovelhas. Vai criar o rebanho do seu sogro. Passa 40 anos ali, até que chega um tempo em que a palavra de Deus nos diz que Deus vai se encontrar com ele no Monte Horebe. E eles se encontram. Deus mostra para ele que ele está pisando em terra santa, e Deus fala do propósito que ele sempre teve com Israel. Sempre. Tirar Israel do Egito e colocar-lhe numa terra que mana leite e mel. O propósito de Deus é muito bem definido lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Deus sempre teve a intenção de tirar Israel do Egito e levá-lo à terra de Canaã, para que ali o povo pudesse experimentar das bênçãos do Senhor, para que ali o povo pudesse viver a promessa do Senhor. Deus, diz a palavra, ele tem que convencer Moisés. Moisés, por 5 vezes, ele chega a resistir ao Senhor.
nos capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo, nós vemos Moisés argumentando com Deus e tentando se livrar daquela responsabilidade que Deus queria colocar sobre os ombros dele. Só que Deus, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, esse propósito é irresistível. E pela graça de Deus, Moisés aceita a incumbência. Ele vai se encontrar com Arão. E Deus avisa a Moisés: Moisés, eu já desci para livrar o meu povo e para levá-lo a uma terra que mana leite e mel. E eu vou colocar esse povo no lugar do Eteu, do Cananeu, do Eveu, do Girgazeu e de todos os Zeus que vocês puderem imaginar. A Bíblia diz que assim Deus fala com Moisés. Moisés desce com um cajado, através dos quais Deus já havia começado a fazer milagres. Com esse cajado, Moisés desce de volta para o Egito, mas ele desce com um aviso de Deus muito importante. Deus disse para ele: pode ir tranquilo, que aqueles que procuravam tirar a tua vida, que governavam o Egito e procuravam tirar a tua vida, eles já morreram. Vai, eu vou falar através de ti para Faraó, mas eu sei que Faraó não vai te deixar ir. Por isso, a não ser por uma forte mão, Faraó vai liberar vocês. Moisés vai, aqui a gente está fazendo uma breve retrospectiva dessa história para que a gente possa entender esse contexto em que o maná acaba. Moisés vai. E ele começa a fazer todos aqueles sinais que nós já conhecemos. Com o bordão, diz a palavra de Deus, que ele se apresenta diante da corte do novo faraó, do faraó que assumiu o lugar do outro. Diz a palavra que ele começa a fazer sinais. A vara de Moisés se transforma em serpente. A serpente de Moisés engole as outras serpentes que os feiticeiros de Faraó conseguiram imitar aquele milagre. A Bíblia diz que ali Moisés começa a demonstrar que a mão de Deus era com ele, que o milagre de Deus estava começando a acontecer na vida daquele povo através dele. Deus revela para o povo de Israel e ele começa a revelar para o povo do Egito, que através da vida de Moisés, que Deus tinha feito chegar o tempo daquele povo sair da terra da escravidão. E eles começam a se preparar. Deus começa a enviar as pragas. O rio Nilo se transforma em sangue. O rio Nilo, que representava a vida verdadeira do Egito, que era adorado como se fosse um deus. Aquele rio se transforma em sangue. Depois vinham as outras pragas: gafanhoto, pestilência nos animais, trevas que se podiam apalpar com as mãos. Ao todo foram 10 pragas. Dizem os estudiosos que cada uma dessas pragas, elas simbolizavam uma condenação, um juízo sobre cada uma das divindades, ou as principais divindades que o povo do Egito costumava adorar naquela ocasião. A palavra nos diz que assim Moisés, por uma forte mão, com milagres, sinais e maravilhas, ele consegue mostrar para Faraó que Deus está no comando daquele povo que tinha o endereço certo para ir, que era a terra de Canaã. A Bíblia diz que eles se preparam. A última praga, o golpe fatal de Deus na arrogância de Faraó é dada. E diz a Bíblia, no capítulo 12 do livro de Êxodo, que assim nasce a Páscoa. E nós precisamos entender um pouquinho o que era a Páscoa. A Páscoa era uma aliança festiva de Deus com o seu povo Israel. Era algo que Deus havia passado para o seu povo, para que o seu povo celebrasse perpetuamente. E ela vem sobre a vida do povo de Israel exatamente nesse contexto. A palavra de Deus nos diz que quando Deus está para mandar a praga da mortandade dos primogênitos do Egito, a Bíblia nos diz que Deus dá instruções específicas para Moisés e para Arão, e ele diz: olha, a partir do 10º dia do mês de Nissan, ou Abib, que é o primeiro mês do calendário religioso judaico. O calendário religioso atualmente tem dois inícios. O primeiro, do calendário religioso, é o mês de Nissan, ou Abib. E Deus fala para Moisés: Moisés, no mês de Nissan, ou Abib, você vai a partir do 10º dia ensinar o povo que eles têm que separar um cordeiro, macho, sem mácula, sem defeito, para que eles possam celebrar a minha Páscoa. Vocês vão imolar esse cordeiro no 14º dia, e no crepúsculo da tarde vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão fazer o seguinte: peguem o sangue do cordeiro, que vocês vão separar em uma vasilha, e vocês vão marcar os umbrais das portas das casas de vocês. E acontecerá que à meia-noite, quando o anjo da morte passar para ceifar a vida dos primogênitos do Egito, em toda a casa onde estiver marcada com o sangue do cordeiro, ali naquela casa não haverá morte, porque aquela casa está separada para o meu nome, disse o Senhor Jeová. E assim aconteceu.
Todos os primogênitos do Egito morreram. Não houve uma casa, diz a palavra de Deus, em que não houvesse um morto, desde o menor até a casa de Faraó. Todos os primogênitos do Egito morreram. Tanto aqueles que estavam presos, tanto aqueles que estavam encarcerados, tanto aqueles que estavam nas suas casas, tanto aquele que estava moendo, tanto aquele que estava em qualquer lugar. Todos os que eram do Egito e que não tinham aliança com Deus de Israel, morreram nessa oportunidade. Assim, a palavra de Deus diz que Deus deu instruções específicas para Moisés. Ele disse: Moisés, diz para esse povo que eles vão comer a Páscoa da seguinte forma: cinto nos lombos, sandália nos pés, para que assim que Faraó der a ordem, vocês possam passar o sebo nas canelas e ir embora. A Bíblia diz que assim eles celebraram a primeira Páscoa. A primeira Páscoa de Israel, que é uma aliança festiva, foi celebrada ainda no Egito. No Egito, Israel comeu a primeira Páscoa do Senhor. As famílias se reuniram. Se a família era muito grande, todas elas comiam um cordeiro. Se era pequena, ela se juntava com outra e elas se reuniram. E assim elas comeram e celebraram a Páscoa. Comeram a carne do cordeiro. A Bíblia diz que assim que isso foi feito, Faraó, com esse golpe de misericórdia de Deus, liberou o povo para ir adorar o Deus de Israel. A Bíblia diz que depois disso, depois que Faraó endureceu o coração mais uma vez, ele perseguiu o povo até que ele se deparou com o Mar Vermelho. Como você já sabe a história, no Mar Vermelho Deus fez um dos seus maiores milagres. Ele partiu o Mar Vermelho no meio. Faraó entrou atrás com seus 600 carros selecionados, com seus cavalos e cavaleiros. A Bíblia diz que Moisés, quando ele chegou lá do outro lado, ele estendeu a sua vara sobre o mar de novo. O mar se fechou e assim o povo de Israel viveu uma grande vitória naquele dia. Tanto que Moisés começou a cantar: louvado seja o Senhor, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Ele lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Esse Deus é tremendo, deu uma vitória fantástica. E quando nós somos atores, quando nós somos protagonistas, nós que somos homens, quando nós somos protagonistas sobre a vitória que alguma pessoa tem na vida, o que a gente espera da pessoa? Gratidão, memória. A gente espera que a pessoa, quando estiver lá na frente, ela se lembre: não, fulana não me abandonou, então ela não vai me abandonar aqui. Não, ela me ajudou naquele momento de dificuldade, eu sei que eu posso contar com ela novamente. Se nós que somos falíveis pensamos às vezes assim, esperamos um pouquinho de gratidão, Deus não vai pensar também? A palavra de Deus nos diz que eles passaram 3 dias andando e eles se depararam com as águas de Mara. Nas águas de Mara já começou a murmuração. Ah, Moisés, assim está ruim, desse jeito não tem condição. Como é que você nos tira do Egito para trazer a gente para cá, para a gente morrer de fome nessa terra desértica? E Moisés, diz a palavra de Deus, ele acha um madeiro, um tronco de uma árvore, ele atira naquelas águas amargas, por isso o nome daquelas águas foram conhecidas como águas de Mara. Ele atira um tronco de madeiro naquelas águas e imediatamente, por um grande milagre de Deus, mais uma vez, as águas se transformam em águas doces e o povo tem o que beber no meio do deserto. Eles caminham dali, diz a palavra, e eles partem para o deserto de Elim. No deserto de Elim, eles encontram como um sinal milagroso do Senhor 70 palmeiras, simbolizando as 70 vidas que desceram para o Egito lá no comecinho da história, 430 anos antes. E também acharam 12 fontes de água saudável, como se fosse um presente de Deus, simbolizando também uma fonte para cada tribo de Israel. É um Deus que está dizendo no meio do deserto: eu não desamparo, eu não deixo vocês sozinhos, eu não deixo vocês desamparados, eu sou o Deus que provê todas as vossas necessidades. A Bíblia diz que assim Israel continua caminhando. Só um mês depois, a palavra de Deus nos diz, no 2º mês, depois que eles saíram do Egito, eles chegam a um deserto chamado deserto de Sim. E ali, a dificuldade do deserto, típica do deserto, ela começa a apertar. A palavra vai nos dizer lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, que é nesse momento que surge o maná. Quando eles estão caminhando um mês no deserto, quando a água falta, quando a comida falta, eles começam a murmurar mais uma vez. E coisinha difícil, eu já disse isso aqui, é lidar com gente que murmura. Meu Deus do céu, acabaram de viver um milagre, acabaram de se abrir portas tremendas na vida deles. Deus começou a fazer milagres que, irmãos, eu e você não vimos. Quem já viu um mar partir no meio?
E olha que eu venho de uma terra que tem muito mar, tanto que o nome é Maranhão. Quem já viu? Quem já viu alguma coisa desse sentido? Maior milagre, certamente, nós podemos viver. Não vimos com olhos nus, mas pelos olhos da fé nós contemplamos. É que desde que Jesus abriu a nossa sepultura e nos deu vida, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E esse é o maior milagre que nós podemos viver na face da terra. Mas aqui, a olhos nus, Israel tinha acabado de viver grandes milagres. Milagres tremendos. E de repente, na primeira dificuldade, ou na segunda, ou na terceira, ou na 10ª que fosse, começa a murmuração. Porque aqui não tem água, aqui não tem comida, aqui não tem carne. Ai meu Deus, e eles começam a falar da pior forma que alguém poderia ouvir. Pensa, irmãos, imagina, irmã, você tem um namorado, certo? Aí o namorado começa a ficar do seu lado. Ô Gélia, ô missionária, você nem sabe. Olha, eu namorava com fulana de tal e ela era tão tchutchuca. Dá raiva, não dá? Se você não parte a cara de um camarada desse no começo, você parte no final do relacionamento. É verdade? É mais ou menos, imagino eu, essa sensação que Deus tem com esse povo ingrato. Ai, eu preferia ter voltado para o Egito. O Egito sim, que era... Deus está livrando o povo, está tirando da escravidão. E eles estão falando com saudade daquela vida pregressa. Daquela vida que ninguém dava valor para eles. Daquela vida que todo mundo tratava eles como se eles fossem o lixo, a escória da humanidade. É assim que vai ser? É assim que a gente vai se comportar depois que a gente conhece Jesus? Ai, eu estou aqui, eu vivo com Jesus, graças a Deus. Mas só Deus sabe a dificuldade que eu vivo hoje. Porque quando eu não tinha Jesus, justiça seja feita. A minha vida, o meu emprego, o meu trabalho. Ai, porque o meu corpo, porque o meu cabelo, porque as minhas unhas feitas. É assim que vai ser? Não tem nada que você possa trazer à memória para te dar esperança, para louvar o nome desse Deus, para engrandecer o nome desse Deus, mesmo em meio às piores tempestades. A palavra de Deus diz que eles começaram a murmurar, porque no Egito era assim, porque a gente comia isso, porque a gente tinha carne, a gente tinha pão. E Deus ouviu a murmuração. E no livro de Êxodo, no capítulo 16, Deus diz: ó Moisés, eu estou ouvindo a murmuração desse povo, hein? Ô povo terrível esse. Mas vamos fazer o seguinte: de tarde eu vou mandar carne, e de manhã eu vou mandar o pão que desce do céu. A Bíblia diz que de tarde Deus mandou codornizes para o povo se fartar de carne. E de manhã, diz a palavra de Deus que quando eles saíram ao acampamento, eles começaram a enxergar aquela coisa parecendo uma semente de coentro, bem miudinha, branquinha, diz a palavra de Deus. E eles começaram a sair pelo acampamento. E eles começaram a se perguntar: manhu, manhu, ou manhã, manhã, que significa, que foi traduzido para o nosso português como maná, que significa: o que é isso? O que é isso? E a coisa era tão boa, o alimento era tão bom, era um pão de um sabor tão indescritível, que eles não conseguiram dar um nome específico para esse pão. Por isso o nome ficou sendo maná. É como se o povo estivesse dizendo: manhu, manhu, e eles perguntavam de lá: o que é isso, o que é isso? E o outro respondia daqui: isso é isso. Então era como se eles estivessem mais ou menos dizendo assim: rapaz, está tão bom, cala a boca e come, isso é isso, e acabou-se. Era bom demais. A palavra de Deus diz que Moisés estava tão empolgado com o pão que desceu do céu, que ele chega a descrever como bolos de favos de mel que se derretem na boca. Era um negócio impressionante. E a Bíblia diz que nesse contexto surge o maná, uma comida providencial para aquele momento em que eles estavam atravessando o deserto. A palavra de Deus nos diz que 1 ano depois, lá está o povo ainda peregrinando no deserto. O deserto nessa época, conforme relata a Bíblia em Números, no capítulo 9, ainda não era morada definitiva por 40 anos para o povo de Israel. Ainda não. Em Números capítulo 9, enquanto o deserto ainda não era definitivo para o povo de Israel, a palavra de Deus nos diz que eles têm a oportunidade, 1 ano depois, de celebrar a segunda Páscoa. Porque a Páscoa era uma aliança festiva de Deus com Israel, que deveria ser comemorada perpetuamente todos os anos no mês de Abib. Todos os anos. Chegou o mês de Abib, 10º dia, separa o cordeiro, 14º dia, imola o cordeiro e explica para os filhos o porquê daquela celebração. 1 ano depois, obedecendo fielmente a lei de Deus, lá está o povo de Israel celebrando a Páscoa.
Lá está o povo de Israel comendo a carne do cordeiro, se alimentando e celebrando, festejando na presença do Senhor. Eles tinham motivo para festejar. Só que a Bíblia diz que tempos depois, que eles celebram a segunda Páscoa, chega a palavra de Deus lá em Números, no capítulo 13 e 14, que é tempo de espiar a terra de Canaã. E Moisés separa a mando do Senhor 12 homens, um representando cada tribo de Israel. Eles descem e passam 40 dias pesquisando a terra. 40 dias. Voltam de lá, diz a palavra de Deus, 10 deles voltam de lá dizendo, realmente a terra é muito boa, blá, 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 blá. Mas, gente, olha, eu vou dizer um negócio aqui. É terra de gigantes. A gente estava como se nós fôssemos gafanhotos diante da presença deles. A Bíblia diz que eles começaram a infamar a terra. Eles começaram a reclamar da terra. Começaram a falar mal da terra, de forma tal que eles botaram o coração de todo o povo a perder. A palavra de Deus nos fala que assim que eles fizeram isso, 10 dos espias que fizeram isso, eles começaram a falar mal da terra de uma forma tão evidente, que todo o povo de Israel, aproximadamente, conforme dizem alguns números, 2 milhões de pessoas, embora esse número seja contestado, eu acredito nele. 2 milhões de pessoas, acredito eu, começaram a ter o seu coração posto para baixo, porque 10 homens que não tinham o que fazer, que deixaram de acreditar na glória do Deus de Israel, começaram a falar mal da bênção do Deus de Israel. E eles começaram a falar mal e começaram a dizer que a terra não prestava, que a terra era boa, mas que não ia dar certo, porque eles não tinham força suficiente para ocupar a terra. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, como você conhece muito bem a história, eles começaram a tentar animar o povo. Deus ouviu mais uma vez essa enésima murmuração do povo de Israel e disse, Moisés, eu já estou de saco cheio desse povo, vamos fazer o seguinte, eu vou dizimar todo mundo, vou passar todo mundo a fio de espada, chega, eu estou cansado desse povo, vou matar todo mundo e de ti, Moisés, eu vou fazer uma nação nova. Aí sabe o que Moisés fez? Moisés, que estava quase sendo apedrejado pelo povo, disse, não, Senhor, põe a mão na consciência, não faz isso não. Olha, deixa eu te dizer um negócio, se o Senhor fizer isso, sabe o que vai acontecer? Todo mundo está sabendo que foi o Senhor que tirou a gente do Egito, e todo mundo está sabendo que foi o Senhor quem tirou a gente com uma poderosa mão. Se o Senhor agora mata esse povo, sabe o que eles vão falar de ti? Vão falar que o Senhor não teve condição de levar eles para a terra prometida. Então vamos fazer o seguinte, poupa o povo, Senhor, deixa, eles são murmuradores, mas são legais, perdoa aí. E Deus perdoou por causa de Moisés, e Moisés conseguiu o perdão de Deus, mas Deus, nesse momento, ele dá uma sentença. Diz a palavra de Deus em Números, no capítulo 34, no capítulo 14, perdão, no versículo 34, que Deus diz, pois bem, eu vou deixar que esse povo viva, mas eu vou te dizer um negócio, Moisés, nenhum desses homens que infamaram a terra, nenhum desses homens que desacreditaram nos meus milagres, nenhum desses homens que não acreditaram na minha benevolência, vão entrar na terra prometida. Esses filhos deles, que eles estão dizendo que não vão ter a oportunidade de viver na terra prometida, só os filhos de 20 anos para baixo é que vão entrar. Mas aqueles que são maiores de 20 anos, o cadáver deles vai cair aí nesse deserto. E assim, vocês vão passar 40 anos nesse deserto. Para cada dia que passaram pesquisando a terra prometida, 1 ano de sentença. Deus decretou a sentença dele e disse, e vocês não entrarão na terra prometida. E no deserto vocês conhecerão, diz a palavra de Deus no versículo 34, o meu afastamento. Deserto, quando ele não é passagem apenas. O deserto, quando é passagem, ele é uma das melhores escolas do Senhor. Quando ele não é passagem, a gente conhece. Quando a gente fica no deserto por causa de alguma coisa que a gente faz que não deveria ter feito, por causa de alguma sentença, de algum juízo que Deus está impondo contra as nossas vidas, ele se transforma num lugar de afastamento de Deus. Um lugar de disciplina, de desagravo, onde o mínimo de Deus é conhecido. Aquele Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos, ele continua ali, porque ele não desampara. Mas deserto não é lugar de crente. Não é lugar de crente viver 40 anos. Não é lugar para crente se contentar em viver. Não é lugar para crente bater no peito e dizer, oh, maravilha, vivo num deserto que é maravilhoso. Deus não fez Israel para o deserto. Deus não te fez para o deserto.
A palavra de Deus diz que Deus, então, ele diz: vocês conhecerão o meu afastamento, o meu desagravo. Esse negócio aqui, essa terra desértica, seca, era um negócio só para passar. Mas como vocês pisaram na bola, vocês vão ficar aí 40 anos. Assim, diz a palavra de Deus, o povo de Israel comeu o maná 40 anos. A Bíblia diz que os anos passam e eles estão comendo maná. Entra ano e sai ano e eles estão lá comendo maná. E o maná, gente, era uma bênção. Como eu disse aqui anteriormente, é o pão que desce do céu, que alimentou o povo de Israel no meio de uma terra que não dava nada. Quando dava, era porque Deus, o povo de Israel tinha que ir lá buscar da presença do Senhor. A água brotava da rocha, sim. Deus fazia com que os exércitos de Israel tivessem vitórias maravilhosas, sim. Mas ainda assim, não era o endereço definitivo que Deus tinha para Israel. Mas esse Deus, que é gracioso e misericordioso, ele mantém o maná no deserto. E o maná é uma bênção, mas é uma bênção limitada. Olha o texto de Êxodo, capítulo 16. A palavra de Deus diz que Moisés disse o seguinte. Olha, disse o versículo 20. Vocês vão colher a porção do maná a cada dia. Não pode deixar para o dia seguinte. O povo de Israel, com o coração endurecido, algumas pessoas deixaram para o dia seguinte. E como é que tinha se transformado o maná? Aquela bênção que estava fresquinha num dia, se deixasse para o dia seguinte, ela apodrecia, cheirava mal e dava bichos. E Moisés disse, tem hora marcada para pegar a bênção, tem hora marcada para pegar o maná. Deu de manhã cedo, antes que o sol saia, vocês têm que sair da tenda de vocês e vocês têm que colher a porção do maná de cada dia. Um gomer por cabeça, cerca de quase 2 litros, 1,7 litros. Peguem a porção do maná dia após dia. Se deixar passar o horário, se você for para a noitada e dormir até mais tarde, perdeu. Não vai comer nesse dia. E diz a palavra de Deus que o maná, que era uma bênção de Deus, ele, se fosse deixado para ser apanhado, depois de uma determinada hora que o sol aquecia, o sol derretia o maná. E o povo que não tinha ido no tempo certo colher o maná, tinha perdido a vez de ser abençoado. Isso me lembra muito o modelo do antigo sacerdócio, que a porta era estreitinha, a comunhão com o Santo dos Santos era pequenininha, era um negócio que era uma vez por ano. Tem hora certa para ir, tem dia marcado para ir, só no dia da expiação, só uma pessoa, o sumo sacerdote, pode entrar uma única vez no ano. Isso me lembra esse modelo do antigo sacerdócio. Mas Cristo, diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 9, vem representando aquele antigo modelo de sumo sacerdócio, que representava uma bênção simples, uma bênção limitada sobre a vida do povo de Israel. Ele é substituído por um sumo sacerdote que é bem melhor, que é bem maior. Porque no modelo do antigo sacerdócio, todas as vezes, aquele sacrifício que era oferecido no templo, ele era imperfeito. Por isso ele tinha que ser repetido ano após ano. Mas Cristo, quando vem, que é o sumo sacerdote perfeito, ele entra no Santo dos Santos. Ele faz um sacrifício de uma vez por todas, para dar livre acesso ao trono da graça. E para fazer com que aquilo que é a promessa de Deus para a vida do seu povo seja vivido de eternidade em eternidade. Maná era uma bênção boa, porque não deixava o povo morrer de fome no deserto. Mas era uma bênção limitada. Não podia deixar para o dia seguinte, senão estragava. É tipo quem vive hoje em dia de vender almoço para pagar a janta. É um negócio assim, não está morrendo no deserto, mas está passando apertado. Está passando, se virando nos 30. E será que Deus tem isso para a gente? Maná era uma bênção, mas se você não fosse pegar no horário certo, você não comia naquele dia. E será que era isso que Deus tinha? Não era. E é por isso que muitas vezes nós precisamos ter a consciência que para que nós possamos viver o melhor de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que um dia esse maná que está alimentando hoje as nossas vidas vai ter que acabar, porque maná é comida de deserto, deserto não é endereço de crente. Deus tem reservado uma terra para ti que mana leite e mel, e na hora que Deus te levar para essa terra, o maná vai acabar, mas Deus tem um fruto reservado para você lá naquele lugar. O teu maná vai acabar. Nós estamos vivendo um dia hoje, uma oportunidade, uma época,
em que muitos hoje estão vivendo de maná. Depois dessa crise horrorosa que a gente está passando, fecha tudo. Quantos empresários não estão vivendo aí de auxílio? Acabou o auxílio, eu não sei o que eu vou fazer. Fecha tudo. Eu não tenho mais aqueles recursos e aquelas condições que eu tinha antes. A crise passou e assolou muitas pessoas hoje. E muitas pessoas por causa disso estão vivendo de maná. E eu vim aqui para te dar essa notícia. O teu maná vai acabar, porque o teu deserto tem hora certa para acabar também. A palavra de Deus nos diz agora no livro de Josué, que depois que se passam uns 40 anos, a Bíblia diz que Josué entra com o povo na terra prometida, e no dia que eles entram na terra prometida, eles começam a celebrar a Páscoa novamente. Passaram 39 anos no deserto sem celebrar a Páscoa. A terceira Páscoa só foi celebrada já em Israel, na terra de Canaã, 39 anos depois que eles saíram do Egito. Por quê? Porque deserto é lugar de afastamento do Senhor, não é lugar de festas suntuosas, é lugar de treinamento, é um lugar duro, é um lugar que você sobrevive pela graça de Deus, mas é um lugar em que couro come solto. Só 39 anos depois, se Páscoa era festa, a festa não foi celebrada no deserto, na hora que o deserto vira uma sentença. Eles só foram comer da Páscoa novamente 39 anos depois, quando eles entram em Canaã. Diz a palavra de Deus nos primeiros 5 capítulos do livro de Josué, que Josué é chamado por Deus. Moisés agora, servo do Senhor, é morto. Josué é chamado por Deus para levar o povo até a terra de Canaã. Ele prepara todo mundo, o povo se santifica, Deus vai ressignificando os milagres dele, os sacerdotes atravessam o rio Jordão com os pés em seco, Deus mostra para aquele povo que ele está disposto a fazer milagre. Toda a geração que havia amaldiçoado a terra já tinha morrido nessa época, e agora Josué chegou, diz a palavra de Deus nos primeiros versículos do capítulo 5, em Gilgal, um lugar onde eles renovam a sua aliança com o Senhor. Gilgal significa círculo ou roda. É um lugar onde antes de entrar na terra prometida, o povo tem que passar para renovar a sua aliança com o Senhor. E na hora que eles entram em Gilgal, que eles renovam a aliança da circuncisão, diz a palavra de Deus que eles assim estão habilitados para voltar a celebrar a Páscoa. 39 anos depois. Passaram esse tempo todo sem celebrar a Páscoa. Mas agora que eles estão em Gilgal, eles estão habilitados. Eles renovaram a aliança com o Senhor. Eles renovaram os seus, a sua intenção de servir a Deus em fidelidade e integridade do seu coração. Eles reiteraram seu compromisso de obedecer aos mandamentos do Senhor, de largar aquela vida pregressa para trás, como o pastor Jorge pregou aqui hoje de manhã sobre Êxodo 20. De largar aquele negócio de ficar agarrado à santinha, ficar agarrado às simpatias, às coisas da vida de antigamente, não. Agora eles são servos de Deus. Agora eles estão habilitados por Deus para entrar em Canaã. Só que para que eles pudessem entrar em Canaã e viver a bênção de Canaã, eles precisavam ter uma aliança firme e verdadeira com o Deus real de Canaã, o Deus real de Israel. A Bíblia nos diz que assim o povo celebra a Páscoa. E quando eles celebram a Páscoa, o que é que nós lemos aqui nesta noite? Eles celebraram a Páscoa ao 14º dia do primeiro mês, o mês de Nissan. Celebraram a Páscoa. E diz a palavra de Deus que eles comeram do fruto da terra do ano antecedente. Você sabe o que é que Deus está falando aqui para mim e para você? Deus está te avisando que o maná vai acabar. E às vezes a gente fica preocupado com isso, porque maná é bênção, não é para a gente jogar ele fora. É Deus quem tira ele da nossa vida. Mas quando Deus avisa, vai acabar, a gente pode ficar preocupado. A gente fica imaginando assim, meu Deus, ruim com ele, pior sem ele. O que é que vai ser da minha vida? Não te preocupa não. Você vai comer do fruto da terra do ano antecedente. Você está aqui preocupado se um dia vai acabar, mas Deus já está reservando um fruto para você lá na frente. 2021 vai chegar e hoje, 2020, Deus já está reservando o teu fruto da tua Canaã lá na frente. Você está aqui preocupado como é que vai ser 2021, mas lá na frente, agora, desde agora, Deus já está trabalhando no fruto que você vai comer, desde que você viva a sua real aliança com Deus. Comeram do fruto da terra do ano antecedente. Eles estavam lá no deserto ainda e Deus já estava preparando o fruto para eles lá na frente.
Eles ainda não tinham entrado em Canaã e Deus já estava trabalhando o fruto que eles iam comer lá na frente. Sabe o que significa isso, irmãos? É um negócio de uma festa que você foi convidado. E de repente as pessoas estão ali e você foi convidado para uma determinada hora, mas a festa talvez já tenha começado. E Deus, o próprio Deus, está lá nessa festa, guardando a sua cadeira e dizendo para todo mundo: aqui ninguém senta, está reservado para ela, está reservado para ele, está reservado para ela, está reservado para ele, porque ele tem aliança comigo. A palavra de Deus nos diz que eles comem do fruto da terra, do ano antecedente. E depois disso, no outro dia, o maná acaba. Eu quero dizer isso para você nessa noite. O teu maná vai acabar. Mas ele só vai acabar no dia em que Deus colocar a provisão verdadeira dele nas tuas mãos. O maná não acaba enquanto a provisão definitiva de Deus não chega. O teu maná vai acabar, mas ele só vai acabar depois que você puser a sua mão nos frutos da sua Canaã. Então por isso você não precisa temer. E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: tem muita coisa acontecendo, muita coisa vai mudar na tua história, muita coisa vai mudar no teu ministério, muita coisa vai mudar na tua vida, talvez muita coisa mude na tua família, talvez dos que estão aqui, quem já não experimentou alguma coisa ou está experimentando hoje uma situação tão difícil, de ter que lidar com uma situação em que você fica: meu Deus, mas aquela pessoa, por exemplo, viúvos, ou uma viúva, que vive sentindo falta do seu esposo que Deus levou. Meu Deus, era um homem tão bom. Meu Deus, eu tinha uma vida tão feliz ao lado dele. Mas Deus levou. Morreu em Cristo, Deus levou. E Deus recolheu para ele. E hoje você fica aqui chorando pelo maná que acabou, pela bênção que não está mais. Mas Deus, disse Jesus, veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. O maná acabou, mas Deus tem um fruto reservado de Canaã para fazer você experimentar nessa vida, mulher. Para fazer você experimentar nessa vida, homem de Deus. A vida não acabou. O fruto de Canaã está aí disponível para todos aqueles que quiserem comê-lo. A Bíblia diz que esse fruto que nós temos hoje já em nossas mãos, ele é bem melhor do que o maná que nossos pais comeram, mas morreram no deserto. Jesus Cristo, eu quero finalizar essa mensagem aqui nesta noite dizendo isso para você. Jesus Cristo, ele fez uma alusão perfeita sobre o que foi o maná que o povo comeu no deserto e o pão da vida que ele é. A Bíblia diz que depois que Jesus alimenta 5.000 homens, depois que ele distribui pão e peixe para 5.000 homens, diz a palavra de Deus lá em João, no capítulo 6, que os judeus vão procurar Jesus, querendo que ele faça mais uma vez os milagres típicos que ele fazia aqui nesta terra. É pão, é dinheiro, é bênção, é cura, é coisa aqui da terra, que Jesus faz aqui na terra. Beleza, a gente pode querer isso, mas a gente não pode querer viver só disso. E quando Jesus vê esse povo buscá-lo só por causa disso, ele diz: eu sei que vocês estão me buscando, não é por minha causa não. Eu sei que vocês estão me buscando por causa do pão que eu multipliquei ontem. Quer saber? Hoje não tem pão nenhum. Na hora, o povo que foi lá cheio de mimimi, cheio de gracinha para Jesus, começou a mudar o tom e disse: não tem pão não? Ele disse: não, vocês têm que trabalhar pelo pão que não perece. E eles começam a dizer: mas que pão é esse? Nos dá desse pão. E Jesus disse para eles: o pão sou eu. E eles dizem: mas quais os sinais? Eles tinham acabado de comer o milagre da multiplicação dos pães. Aí eles, quando Jesus disse que não vai dar pão naquele dia, o que é que eles dizem? Mas qual sinal que tu fazes para que a gente creia que tu é esse pão aí? Aí Jesus disse: eu sou o pão da vida. E eles começam a murmurar e começam a dizer: como é que esse cara pode dizer que ele é o pão da vida? Por acaso ele não é filho de José, filho de Maria? Seus irmãos e irmãs não estão aqui no nosso meio? E a partir do versículo 48, Jesus começa a dizer, no livro de João, no capítulo 6, eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná no deserto e eles morreram, mas esse aqui é o pão que desce do céu, e todo aquele que dele comer não vai morrer. Eu sou o pão que desce do céu, e aquele que comer deste pão vai ter a vida eterna. E a carne e o pão que eu tenho para dar para o mundo é a minha vida, que eu darei em resgate do mundo. Os judeus então eles começam a murmurar, dizendo, começa com aquele mimimi, aquele espírito murmurador. Mas como é que pode esse daí ser o pão que desce do céu? Como é que ele vai nos dar a carne dele para a gente comer? E logo Jesus responde, em verdade vos digo, que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, e se vocês não beberem do sangue do Filho do Homem, de maneira nenhuma vocês terão vida em vós mesmos. Mas aquele que comer da minha carne e aquele que comer do meu sangue, esse tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, diz a palavra de Deus. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida, e aquele que come da minha carne e come e bebe do meu sangue, ele vai ter a vida eterna. Eu permanecerei nele e ele vai permanecer em mim. Porque assim como o Pai que me enviou e que vive, eu vivo por ele, assim também aquele que de mim se alimenta vai viver por mim. Não vai viver de bênçãos terrenas, vai viver da bênção de Deus, que não tem fim. Fique de pé no seu lugar. Tem uma bênção que Deus está reservando para você, meu irmão, que não vai ter fim. Não é um negócio passageiro, não é um negócio transitório, não é um negócio que você vai amanhã ficar preocupado de dizer acabou. É algo substancial da parte de Deus. O que Deus, creio eu, tem preparado para esta nação, tem preparado para Belo Horizonte, tem preparado para Minas Gerais, tem preparado para a Igreja Batista Getsemane. A tua vida vai mudar, a tua sorte vai mudar. Algumas bênçãos que eram transitórias vão passar, mas a glória do Senhor estará eternamente sobre ti. O teu Deus vai te visitar, o teu Deus vai mudar a tua sorte, o teu Deus vai mudar a tua história, e todos vão saber que foi a mão de Deus que te conduziu até aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Escute o que eu vou lhe dizer. Você que está aqui, talvez pela primeira vez, e que até hoje ouviu essa mensagem e reconheceu que tem vivido do mínimo, tem vivido de um pouco, que não é aquilo que Deus tem para você. Você sabe que Deus tem mais, mas talvez por conta de uma falta de decisão, por conta de uma falta de um posicionamento, as coisas não romperam na sua vida, as coisas não fluíram. E Jesus Cristo está dizendo aqui para você nesta noite: vem para mim, estabelece uma aliança comigo, aceita o meu nome, deixa eu te fazer uma nova criatura. As coisas velhas vão passar, e eis que tudo eu faço novo na tua vida, em nome de Jesus, assim diz o Senhor. Você que está aqui nesta noite, que quer viver uma nova história em Cristo Jesus, sai daí do lugar onde você está correndo. Vem para cá, levante a sua mão. Você que quer viver essa nova história e que sabe que precisa assumir um compromisso com Deus, levante a mão aí onde você está. Nós vamos orar por você e vamos clamar a Deus pela sua vida, para que a partir de hoje algo novo se faça na sua história.
Peça para Deus nesse momento: Deus, faz algo novo em mim. Me ajude, meu Deus, para que eu não viva mais do mínimo, do pouco, do resto. Eu sou grato a Deus pelo mínimo que Ele já fez, mas eu sei que Deus tem mais. Eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Eu sei que Deus tem mais para a minha casa, para o meu casamento, para a minha história. Sai daí depressa desse lugar onde você está e vem para cá para que nós possamos orar por você. Vem para cá para que nós possamos consagrar a sua vida ao Senhor, e para que nós possamos pedir ao Senhor neste momento que Ele escreva o seu nome no livro da vida e que Ele mude a tua sorte a partir de hoje. Tem alguém aqui nesta noite que quer confessar o nome de Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador? Levante a sua mão e venha aqui na frente rapidamente. Amém? Glória a Deus. As estrelas do céu, sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei, glória a Deus, a areia do mar. Aleluia. Será que podes contar? Vamos louvar ao Senhor. Ajude alguém para vir aqui. Ajude a pessoa a vir aqui. Tudo aquilo que será que vocês podem subir aqui? Sobe aqui, vem cá com ela, vem cá. Vem aqui com ela aqui. A pastora Ana Tigresa é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Quem aqui nesta noite não é batizado com o Espírito Santo? Você já orou em línguas? Já profetizou? Mas aconteceu alguma coisa que você parou. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Quantos de vocês gostariam de orar em línguas, de ter o dom de cura, de profecia? Sai do seu lugar e vem aqui. E você que está reconciliando com Jesus, entregando a vida nas mãos de Jesus, você que está aí na galeria aqui embaixo, você que está sem igreja, você vem e suba aqui. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui enquanto o pastor Samuel ministra o louvor. Fala: pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu estou mal, o Espírito Santo sumiu da minha vida, eu quero ser avivado nessa noite. Ela vai orar e muitas pessoas serão cheias do Espírito Santo. Aleluia. Pode ministrar, pastor Samuel. Sai do seu lugar depressa, sai depressa, vem cá. Aleluia. Fala: eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu já fui cheio. Quem está se entregando nas mãos de Jesus, suba aqui, ó. Glória a Deus, maravilha. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, aqui embaixo. Aleluia. Vem cá. É isso aí, olha. Ai, pastor, eu preciso. Eu preciso. Já orei em línguas, já profetizei. Eu tinha o dom de cura e agora apagou isso na minha vida. Vem cá agora, corre aqui. Aleluia, vem cá, vem. Quem sabe você já orou, já foi cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e isso apagou na sua vida. Vem cá agora, vem. Aleluia. Vem da galeria, vem. Aleluia. E você que está aceitando Jesus, suba aqui, por favor. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Seu marido não quiser vir, vem sozinha. Seu filho não quiser vir, venha. Aleluia. Olha aí, vem. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Deus trouxe você aqui. Às vezes você já foi uma bênção. E ó, vem buscar no altar o poder de Deus. Vem. Ouviremos sua voz, te abençoarei. Sabe o que faz a pessoa ficar vazia do Espírito Santo?
amizades, más amizades. Sabe outra coisa que faz a pessoa ficar vazia do Espírito Santo? O ambiente que ela frequenta. Aí a pessoa vai se esvaziando. Sabe o que faz uma pessoa ficar vazia do Espírito Santo? É quando ela não lê a palavra de Deus. Sabe o que faz uma pessoa ficar vazia do Espírito Santo? É quando as programações do mundo são mais importantes do que o culto a Deus. Aí a pessoa vai esfriando, você vai distanciando. Aí Deus usa um culto desse para você ser aquecido, para você. E as palavras, às vezes você orava em língua, aí línguas estranhas, aí o marido fala: para com isso, para com isso. E você orava e clamava. Aí a esposa diz: você está muito fanático, tudo seu é igreja. Então o diabo usa a boca. Aí você vai esfriando, vai esfriando. Nessa noite, vem para cá, vem para cá. Se Deus está te chamando para você ser avivado, vem. É como aquela brasa que saiu do braseiro. Ela tem que voltar para o braseiro, e ali ela vai produzir labaredas. Os discípulos estavam com medo, logo após a crucificação de Jesus, com medo, trancafiados. Sabe o que Jesus falou? Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Esperem em Jerusalém, esperem. E a Bíblia diz que aí houve como que um vento impetuoso, e uma voz como que línguas de fogo, e o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de todos. E às vezes você está fraco, porque você deu uma vacilada, não testemunhou de Jesus. Eu conheço pessoas que o inimigo usou, e elas sentiram-se vazias e sem autoridade. Um parente falou: bebe uma cervejinha, bebe isso, e a pessoa bebeu, e aí ela perdeu a autoridade, aí sentiu-se vazia. Esta é a noite, nós vamos repetir mais uma vez essa canção, uma nova história. E se Deus está falando com você, se Deus está falando com você, você vem aqui. Só tem hora que alguém prende a gente, prende. Você olha assim: ah, mas eu vou incomodar as pessoas no assento, ah, eu não vou lá na frente não, ah, meu cabelo não está legal, minha roupa não está legal. Não, eu tive de Deus essa direção, para que a pastora Ana ore, e você seja cheio do Espírito Santo. Amém? E a maior prova de que você encheu-se do Espírito, sabe qual é? É você falar do amor de Deus, é você ter ousadia. Entra no elevador, fala de Jesus. Alguém fala com você que está com dor de cabeça, você fala: eu vou orar por você. E você se torna uma brasa viva lá no seu trabalho, uma brasa viva dentro de casa, e nada te impede de glorificar a Deus. Uma nova história, uma nova história. Vem depressa antes dela orar. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Pastores, orem no que pedido foi, ouviremos o amor, abençoarei. Nivaldo, Deus tem pra mim. Que dia você sumiu? Você não voltou? Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, Nivaldo, ouvirei o amor, te abençoarei. Aleluia. Põe a mão agora no seu coração e fala: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. É o poder de Deus, irmãos. Tem gente que evangelizava, tem gente que ia na cadeia, ia lá com os drogados, não é isso? Aí você foi esfriando, a gente vai esfriando na fé. Você vai esfriando na fé, e vai esfriando, e vai esfriando. Às vezes começa a ganhar dinheiro, e vai o dinheiro interpondo entre você e Deus, e você acha que não vai dar mais. Ah, Senhor, eu quero ter minha vida renovada aqui nesta noite. Eu também preciso, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Pastor Ana, pode orar. Eu preciso ser cheio.
Espírito, enche a minha Aleluia, vida. Senhor Jesus. Uma canção do Espírito. Eu quero que você nesse momento, meu querido, Espírito, comece a engrandecer o nome do Espírito, Senhor. Espírito. Comece a Aleluia. glorificar o nome do Senhor. As As lutas, as dificuldades, o dia a dia difícil, talvez te roubou o costume de glorificar a Deus. Uma única coisa você vai fazer aqui agora: glorificar o nome do Senhor Jesus. Isso. Não cessa Falando de dar entre glória. vós com Não cessa de dar salmos, glória. O hinos Espírito Santo e vai te cânticos visitar aí onde tu espirituais, estás. aleluia. O Espírito Santo, à medida que tu fores Aleluia. dando glória, o Espírito Santo vai te visitar. O Espírito Santo vai te Aleluia. tocar. O Espírito Santo vai te Aleluia. renovar. E a força de Deus será sobre ti. A glória do Senhor será sobre ti novamente. Aleluia. A visitação do Altíssimo tocará a tua vida novamente. Deus, vai dando solta a glória, língua, irmão. Pai. Abre a tua Solta boca e a dá língua, glória, irmão. Pai. Não cessa Solta de dar a língua glória a deste Deus. povo, Abraão Senhor. se fortalecia Solta a dando língua, glória a Pai. Deus. Solta Dando glória a a língua. Deus. Vai dando Solta a glória. língua, Vai Pai. dando glória. Solta a Glória, língua, glória, Deus. glória ao nome do Solta Senhor. a língua, Pai. Santo, 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 santo é o santo, Deus de santo, Israel. santo. Toda a Santo, terra santo. está cheia da sua glória. Xalamarabachei. Ai, elebaralaçurelé. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai engrandecendo. O Espírito Santo Falando vai entre te vós com renovar. salmos, O Espírito Santo hinos vai te visitar. e cânticos O Espírito espirituais. Santo vai fazer com que tudo que você viveu até aqui seja pequeno. Espírito Perto do que Ele vai vem, começar a Espírito fazer vem. a partir de hoje. O Espírito em Santo. nome de Jesus. Espírito Vem, vem. Espírito de Deus. Espírito vem. Vem, Espírito de Deus. vem. Glória, 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 Ei, glória. solta a Em nome língua, do Senhor. solta a língua. Abre a Fala, tua vai boca, glorificando a Senhor. Deus. Abre a tua boca. Aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Batiza. vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de Fazendo novo. todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você que está em casa também, seja cheio do Espírito Santo. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia a minha vida. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vamos, Getsemane! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia a minha vida. Aleluia. Incendeia a minha vida. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Depois do Espírito Santo, os apóstolos saíram, Faz meu coração pregaram o Evangelho, enfermos foram curados, medo desaparecer, mortos ressuscitaram, sobre mim um novo amanhecer. o medo foi embora. Eu quero Viver algo novo. o medo vai embora. Você vai ver, Deus vai mandar para perto de você pessoas enfermas,
Deus vai mandar para perto de você pessoas com os lares desfeitos, pessoas oprimidas, e vai começar hoje. Vai começar hoje. Amanhã no trabalho, amanhã na rua, no Uber, no táxi, pessoas vão contar problemas para você. Não é para você dizer: ah, vai lá, tome 30 gotas de Novalgina, ah, alguém vai resolver. Não, você vai ter uma vontade de orar pelas pessoas, e você vai impor as mãos. Enfermos serão curados, pessoas opressas serão libertas, pessoas sem esperança irão ser avivadas pelo Senhor. Mais uma vez essa canção, vamos lá. Eu quero viver algo novo. Ore essa canção. Quero viver. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver, eu preciso. Faz meu coração arder de novo. Eu preciso. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Pula de alegria, pula. Algo novo. Aleluia. É algo novo. Oh, Jesus. Meu coração arder De novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Igreja, ore comigo assim. Diga assim comigo. Toda frieza. Diga aí: toda frieza, toda timidez, toda tristeza, toda opressão, vai embora da minha vida. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero o espírito de medo, o espírito de morte, o espírito de opressão reinando em minha vida. Eu quero viver a unção do Teu Espírito Santo. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu lido com pessoas, diga aí: eu lido com pessoas deprimidas, oprimidas, angustiadas, viciadas, gente sem esperança. E eu quero ser um instrumento. Eu quero ser luz em meio às trevas. Usa minha boca, usa meus olhos, minhas mãos, meus pés, minhas palavras, para que eu possa ser um instrumento, um semeador de esperança. Arranca de mim toda opressão, toda timidez. Eu sairei daqui hoje cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Não com espírito de medo, de Covid, medo da morte. Fala bem forte: em nome de Jesus, me dá ousadia hoje mesmo, nos sinais de trânsito, pela rua, nas praças, em casa, onde moro, na vizinhança, que todos vejam que eu estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Dá um aplauso para Jesus e dá um pulo de alegria. Dá um pulo. Incendeia, 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 incendeia. Que Deus use você para, através da sua vida, você abrir muitos e muitos caminhos através do fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Volte ali para o seu lugar, volte ali para o seu lugar. Espere um pouquinho antes de encerrarmos. A pastora Ana Tigresa tem um livro muito lindo, Quem És Tu?
Quem és tu? Esse livro ela vai estar lá, junto da livraria ali. Ô Ana, você quer ficar aqui ou lá? Aqui, naquela mesa, um livraço. Seu esposo está lá, vendendo os livros? Ele está lá na livraria, né? Tem uma livraria linda ali, com bíblias, com CDs, com folhetos, e tem esse livro. Quem és tu? Entendendo o poder do autoconhecimento por meio da vida de João Batista. Você que está em casa aí, ó, são centenas de pessoas, né, que estão ligadas aí, que nós interagimos ali. Deus abençoe você. Deus abençoe. Quem és tu? Um livraço, R$20, Ana, é R$20 que custa esse livro? Isso, você pode adquirir ali na livraria, ou fale ali com ela, ela vai estar ali. Muito legal.